onde? Ela está aqui, ela vai vir para mim aqui agora, daqui um pouco. Ela está se arrumando. Ah, tá. Daqui A um pouco. Sandra, Oi, Aninha. tudo bom? Oi. Oi! Graças a Boa Deus. noite. Sandrinha, Oi, Alex Júnior. Tudo bem, Sérgio? O Alequinho. Oi, Eric. Oi, Sandra. Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem. boa noite, meu querido. Boa noite. Beijo no teu coração. Oi, São João. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Sandrinha. Oi. Boa noite. Oi! O Solange, ontem eu entrei naquele site lá que você falou. Nossa, muito bom! Entrou, viu quantos estudos? Você que gosta, né, muito de estudar a palavra. Ah, amei, Você pode imprimir. amei. Eu não explorei ele ainda. Vou. Tem aulas lá que devem ser muito boas para imprimir. Eu ainda não explorei, só dei uma fuçadinha lá. Sim, Nossa, mas maravilhoso. que é uma biblioteca Eu mesmo. peguei, você já estava falando. Oi? É uma biblioteca teológica. Muito, muito boa. Eu estava olhando lá. Eu vou dar uma aula sexta-feira agora e eu vou fazer uma pesquisadinha de alguma coisa lá. Isso, use. Se você for usar algumas passagens, você pode ver o comentário daquele versículo, né? Se você vai usar uma passagem de Coríntios, procura o comentário de Coríntios e daí vê o que o autor diz sobre aquele versículo. Eu vou falar sobre aquela passagem de Naamã. Que está Eu vou explorar aquela menininha maravilhosa lá. Sim. Deve ter Sabe? deve Lembra que é? Sim, eu não lembro que livro que está a passagem. Está em Reis, né? Segunda Reis? É primeiro... Não, segundo Reis, capítulo 5. Acertei. Eu vou explorar a menina que eles pegaram. Ah, Virgínia, e a Virgínia não pode ficar. Por causa que sexta-feira você vai dar aula. Ela é conhecida, né, como a serva de Naamã, essa história. Eu vou explorar essa menina aí, maravilhosa ela, né? Lá, não sei se deve ter algum comentário lá, mas a minha aula já está pronta. Vai surgindo tanta ideia, né? Tanta passagem. É maravilhoso isso, né? Sempre tem muita coisa, né? Oi, Cacá, tudo bom? Oi, seu Sérgio. Oi, Sandra. Valeu, Cadê a Júlia? Oi, Virgínia. Sandra, a Júlia está sempre... nem vou dizer o que ela está fazendo. Se arrumando. Enfeitando. Cuidando. Vamos ver quem é que chega primeiro, se é a Jura ou é a Z. Vamos ver. Mas eu gosto que ela faça isso, viu? Eu gosto. Deixa ela. Eu gosto. Oi, Alex. Oi, Solange. Oi, Eric. Boa noite, boa noite. Oi. Meu pai emprestou o ataque. Boa noite. Espera aí, minha gente. O quê? Não entendi, Sandra. Eric. Oi, Eric. Oi. Eu quero te mentir. O teu pai emprestou aquela gata que fica sempre atrás dele, atrás de ti. Ele emprestou para mim. Joãozinho, ganhei, Joãozinho. Ganhou? Olha quem está aí! Solange, Alex, Eric. Oi, seu Alex, que bom. Eu tô meio zonzo. Eu dei uma caminhada hoje com a Solange pela primeira vez. Beijo no teu coração. Meio zonzo. Também, Alex.
Alex, no lado da mulher só podia ficar zonzo mesmo. Pois é. Tá aí, tá explicado. Pois é. Olha, eu queria... Lindos. Vou entender que isso é uma coisa boa, tá? Isso. Como é, meu querido? Tudo bem? Com certeza, com certeza. Tudo bem, Alex, família? Bom ver vocês. Tudo bem, amado? Beijo. O Josué. Oi. O Josué. Olá, Júlia e Sérgio. Hoje. Ah, que agora eu vi. Não estava bem. Está aqui. O Josué será o pregador. Amém. Grande turma. Tá bom. Boa tarde. Fala, Josué. Oi, Adelina. Tudo bem, amado? Oi. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Rosane, bem-vinda. Obrigada. Joel, tudo bem? Oi, Rosane. Aninha. Oi. Oi, Jura. Você tá bem? Olha Tá só bonita por que a mesmo. Júlia... Ô, Ana, oi, Ana. Olha só por que a Júlia estava demorando. Ela... Você viu? Viu, Sandra? Tava se enfeitando. Nossa, querida, ela Não, dizendo que demorando, porque estava se enfeitando. ela vai receber... Ela vai receber o Oscar. Eu tenho que me ajudar um pouco, né? Porque senão, ó. Não fala assim. Bem, Ana. Ideia. Tudo bem, Ana? Oi, seu Nilton. Oi, seu Nilton. Oi, Nilton. Oi, Néia. Nilton e Néia. Oi. Jura e Sérgio. Oi, Neinha, seu Nilton. Oi, Wanda. Oi, Ricardo. Tudo bom? Bia. Simone. Boa noite. Tá fechado. Então, daqui a pouco elas chegam aqui. A Vitória está aqui em casa. Ela vai vir fazer um cuidado aqui em casa. Sim, ela está fazendo os exames agora, né? Essa semana, porque chegou sexta-feira, quase meia-noite. Aí fez os primeiros exames no sábado e durante a semana vai fazer os outros. Continuamos orando, viu, Ricardo? Obrigado. Você é pai da Vitória? Isso. Nossa, mas vocês são muito jovens, gente. Nossa, muito tempo. Vou do som aqui. Que idade tem Obrigado. a Vitória? Oi? A Vitória tem quantos aninhos? Sandra, A Vitória está o com seu 19. trabalho. Ela tem 19. Nossa, 19. Vocês são muito jovens para música. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o som aqui. Tá ruim. Nossa, eu nunca ia imaginar. Não, já tô com 50. 50? Não acredito. Olha os cabelos brancos, tudo, ó, tudo branco. Não, mas meu filho tem 42 de cabelo branquinho. Meu filho Ô, Nilton, tem 42. acho que só começar a falar da idade, nós vamos ter que sair fora da sala aqui, hein, Nilton? Mas, Ricardo, escuta só. Meu filho diz que quando tem cabelo branco é quando tem filha mulher. Aí ele tem 2 filhas mulheres que têm cabelo branco. Aqui tem 2 mulheres, a Vitória e a Simone, ainda tem mais 3 gatas. Então, Fêmea. cabelo branco, está explicado, tá vendo? Ai, Jesus. Oi, Marco, boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Quem está falando, não dá para ver. E a Marco. Mariano. Só parece foto dela. Talvez É só uma foto. talvez a mais experiente aqui entre nós, com mais tempo de cristianismo, a Marco, aqui entre nós. Ah, dona Marta. 79 anos. Ai, que linda! Nossa! 52 de 9 de julho. Olha só. Nossa!
Eu vou esfregar nela. 52. Para que a gente... Uma querida. É muito tempo, né, Marco? É, um tempão. Glória a Deus. Prazer ter você. Glória a Deus mesmo. Nossa. Jesus amado. Cláudia, vizinha. A Bia também está aqui com a gente. Eric, você... Oi. Olá, tudo bem? Oi. Cabelo lindo, Oi, Olane. Ai, cadê eu? Que saudade, nossa. Oi, Eric. Oi, Simone. Oi, Solange. Como é que estão as crianças? Estão mocinhas, já quase andando. Já estão com o cabelinho andando? Quase. Estou adiando esse evento, mas tá breve. Elas nem vão ser minhas alunas no berçário mais. Ai, pois é, Adelina. Esses dias o Arthur comentou isso, Adelina. Ele falou, acho que a tia Adelina não vai aguentar minhas irmãs. Ela vai fugir da igreja. No jardim. Aqui não. Eric. Oi. Olá, pessoal. Você viu aquele link que eu te mandei? Oi? Boa noite, Não, Adelina. Boa noite. Não sei do que você está falando. Eu te mandei na semana passada um link. Depois você dá uma olhadinha. Aí eu te explico por quê, entendeu? Tá. No WhatsApp? Isso. Tá. Só um pouquinho para cá, para não pegar. Para cá. Isso que é. Olha, ela é muito nova. Vocês são muito nova para ter essa filha moça. Nossa, como ela é nova, né, gente? Pode falar. Que novinho. Neinha, tu tá toda metida, Neinha, com esse cabelo bonito aí. Oi? Oi. Joelzinho, olha, já vai dar de amarrar, tá? Quando eu se encontrar na igreja, eu vou levar uma amarrada. Eu vou levar pra gente se encontrar, tá bom? E eu vou cumprimentar assim, ó. Oi! Cuidado, Joel, que ela pega você. A Sandra pega. Olha lá. Oi, chegou a esposa dele, que bom. Oi, querida, tudo bom, amor? Oi! Eu não conhecia ela, não, João. Chegou agora. Chegou. Eu não conhecia. Não, ela, às vezes, quando ela aparece, ela tem que... Nossa, Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Luiz. Oi, Ana. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo, graças a Deus. Que bom. Ficou quietinha aí, né, Simone? Chegou quietinha? Oi, Simone. Boa noite, gente. Tudo bem? Oi. Tudo bem. Tudo bom. Fala, Ricardo. Nossa, eu não peguei a minha ceia. Vou lá buscar minha ceia. Boa noite. Vamos começar, então, nossa oração. Vou pedir para quem estiver com os microfones ligados, puder desligar. Oi, Elaine. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, Elaine, tudo bem? Quem puder aí desligar os microfones para que a gente consiga fazer tudo certinho aqui. Bom, então vamos começar mais um culto de adoração ao Senhor. Oi, Raquel. Oi. Raquel é a netinha dela, tudo bem? Diz oi. Diz oi, Eric. Oi, Marina. Oi, Marina. Diz oi, Solange. Então tá, vamos começar o nosso... Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você é o Eric?
Isso, eu sou o Érico, filho do Alex. E eu sou Ivna, mãe da Débora. Ah, Débora Amaro? Débora Amaro. Sim. Vocês se conheceram, né? Aí em Curitiba, é isso? Lá no acampamento, no Amo, eu conheci ela. Ah, certo. Quando ela foi para São Paulo. Eu sou mãe da Débora, do Daniel e do Denis. Sim, eu vejo eles no grupo que a gente tem de jovens pela internet, né? Isso. Bem legal, prazer. E seu pai está melhor? Obrigada. Meu pai está bem, graças a Deus ele está melhor. Ai, que bom. Já tá Cristina de Brasília, viu? Oi, Cristina, lembra de mim ainda? Quem? A Ivna. Oi, Ivna, tudo bem? Claro que eu lembro. Tudo bem. Tudo bem? Oi. Ai, que saudade, Ivna. Coisa boa a gente estar se encontrando, né? Então, cadê aquela outra que era amiga também, a lourinha bonita? A Jane? Jane. A Jane está bem, graças a Deus. Que bom. Certo. Quando encontrar com ela, eu mandei um abraço. Tá, mando sim, tá bom? Tá. Amém. Vamos começar então, irmãos, nosso culto. Quem puder desligar os microfones aí para a gente não ter nenhuma interferência, né? Começar a se concentrar agora para dar início ao nosso culto. Hoje, como o pai estava falando um tempo atrás, quem vai fazer a pregação para a gente é o nosso irmão Josué Lousada, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? É de Porto Alegre mesmo. Nosso irmão Josué Lousada. A gente vai ter também a ceia com o Henrique, os cânticos vai ser com o Newton, a oferta com o irmão Joel Dias. Eu ia pedir para o nosso irmão Joel Silva, se puder fazer a oração final. Pode fazer, Joel? Ok, então. Então, vamos dar início ao nosso culto. A oração inicial vai ser com nosso irmão Edilson. E em seguida, a gente já vem com os cânticos. Ok? Edilson, com você. Boa noite a todos. Pai de Cristo a todos. Vamos orar e dar início a um culto de adoração ao Senhor. Oremos. Santo Deus, querido e amado Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede mais um momento em que tua igreja se reúne para te adorar, Pai. Mesmo alguns estando distantes, através de um aplicativo, mas em espírito e em verdade, Pai, que possamos engrandecer teu nome e que o que fizermos, Pai, nesta noite, chegue ao Senhor como aroma suave. Abençoa cada um que vai trazer tua palavra, seja com cânticos, na oferta, na ceia, na pregação, na mensagem ao Senhor. E aqueles que estão assistindo também, Pai, que o Senhor receba, Pai, essa reunião, mais uma vez, da tua igreja, que nós possamos engrandecer teu nome. Ser com cada um, ser com a saúde de cada um, Pai, e abençoa mais este momento. Em nome de Cristo, que te oramos, te pedimos, te agradecemos para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Não te lembres mais dos meus pecados. Não te lembres mais dos meus pecados.
Ó meu Deus, em ti confio, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Amém, Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Eu venho a dizer ao meu Salvador, eu amo a ti no meu coração. Eu venho a dizer, honrar a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, no meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer, honrar a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, no meu coração. Amém. Em preparação à ceia. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança e ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar,
mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém. Está todo mundo me escutando? Beleza. Então, final de 2019, 2020, eu voltei a surfar. Fazia muitos anos que eu estava parado. E era um desperdício porque eu moro aqui pertinho da praia, 2 quadras da praia, praticamente. E sem surfar esse tempo todo, aí falei, não, vou voltar. E comprei uma prancha nova e voltei a surfar. E esse ritual que eu venho fazendo, e agora com frequência, toda semana, direto, esse ritual de ir para o mar, de pegar a prancha e andar até a praia, chegar nas dunas, entrar no mar, na verdade, para mim tem sido um ritual espiritual, na verdade, porque eu chego lá naquela natureza toda e não tem como não ver Deus nisso tudo, não tem como não apreciar a maravilha que Deus faz. Então, eu vou orando no caminho, estou orando lá no meio do mar e não surfo nada, mas só de estar lá naquele meio, naquilo tudo, eu olho aquilo tudo e realmente fico agradecido, fico perplexo com tanta coisa que Deus nos dá. E isso me faz perguntar muitas vezes, quando eu estou lá no meio, olhando para aquilo tudo, por que eu, Deus? Por que o Senhor resolveu me dar todo esse presente? É muito presente para uma pessoa só. Por que isso? Eu não sou merecedor de toda essa graça. E aí eu fico pensando, se eu já não me acho merecedor desse mundo que é maravilhoso, que Deus fez com tanta maestria, né? Mas que é um mundo quebrado pelo pecado. É um mundo cheio de defeitos, cheio de coisas cheio da nossa carne corruptível. Mas se eu já fico estarrecido, se eu já fico agradecido, se eu já não me acho merecedor desse mundo aqui, vocês imaginem agora o que seria, então, como eu não me acho merecedor do que eu vou ler lá agora em Apocalipse 21, 1. Se vocês quiserem acompanhar, também pode pegar lá. Apocalipse 21, 1. Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Puxa, não vai ter mar. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novo todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Então, como se achar merecedor disso?
Se essa terra aqui já é tão maravilhosa, imagine essa nova terra em que nós vamos viver, sem choro, sem dor, sem tristeza, sem problema. Não tem como se achar merecedor. E por que Deus nos deu isso tudo? Por conta desse amor infinito, incompreensível que Ele tem por nós. E por conta desse amor que Ele tem por nós, é que Ele deu o seu Filho para morrer e pagar pelos nossos pecados. Nós realmente não somos merecedores, mas esse amor infinito nos presenteou, nos agraciou, nos deu tamanha graça com o Filho dele morto na cruz. E é isso que nós vamos celebrar agora na ceia, a sua morte, mas não só a sua morte, mas a sua ressurreição, que traz para nós a chance de ressuscitarmos também. Estarmos vivendo com Cristo ainda hoje vivemos com Deus, já hoje vivemos com Ele, já hoje desfrutamos da sua graça, da sua presença, mas vai ser algo inimaginável quando estivermos em plenitude junto ao nosso Pai, ao nosso Cristo. Vamos agora tomar a ceia, vamos comer o pão, que simboliza o corpo de Cristo, vamos orar por esse pão. Pai Santíssimo, Pai amado, nós te louvamos. E te agradecemos, Senhor, porque o seu amor é infinito, a sua misericórdia é infinita, e não compreendemos como pode tanto amor agraciar nós, seres tão pecadores, tão distantes do Senhor. Como pode o Senhor se achegar a nós com tamanho amor e nos presentear com o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Obrigado pelo corpo dele, morto na cruz, Senhor, que possibilitou isso, Pai. Obrigado por ele se dispor, por ele obedecer, ir até o final, seguir esse propósito. Obrigado por esse pão que vamos comer agora, que simboliza o corpo de Cristo. E é em nome dele que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Comamos o pão. Vamos orar pelo suco. Pai Santíssimo, continuamos em oração e em agradecimento, Pai, porque o corpo de Cristo foi morto na cruz e o sangue dele derramado lavou nossos pecados. O sangue dele nos limpou completamente, Pai. Estamos hoje justos, justificados, limpos, puros e santos na tua presença, Pai. Se estamos agora falando contigo, é porque esse sangue nos lavou. E isso tornou possível, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue lavando nossos pecados no sangue de Cristo, até o dia que Ele voltar ou que nós morremos, Pai. Para que a gente vá até o final, para que a gente possa ver esse grande dia, o dia que vamos nos encontrar contigo, face a face, Pai. Te ver frente a frente. Obrigado, Senhor, por esse suco. Abençoa em nome de Cristo, Senhor. Amém. Podemos tomar o suco. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele
que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Amém. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso grandioso Deus, né, esteja com cada um de nós. Nesse momento, vamos participar da oferta ao nosso Deus, agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele sempre nos tem dado, que continua nos dando, através do seu amor, como já foi dito na ceia, né, naquela cruz, Ele nos surpreendeu com o mais belo e mais bonito amor por cada um de nós. E uma das maneiras de retribuí-lo por esse amor é ofertar a Ele. Ofertar a Ele da melhor e mais amorosa maneira possível, né? Porque Ele é merecedor de tudo e de todas as coisas. Porque Ele é merecedor do nosso amor, né? Por Ele. E ofertar é isso. É amar, né? É amar a Deus, é amar ao próximo e amar até aqueles que não conhecemos, que é o que torna mais difícil. E ofertar a Deus nos mostra isso, né? Sabemos que cada um já preparou, né, esse momento que é especial, a sua oferta, né? Como já sabemos, como diz a sua palavra em 2 Coríntios, capítulo 9, né? Você já vem já determinado em seu coração. E que possamos sempre, irmão, saber que a oferta, ela produz tantas coisas boas em nossas vidas, né? Ela produz o amor, né? Amor esse que, através delas, vamos ajudar pessoas que não conhecemos, pessoas que conhecemos, né? Ajudar a igreja, todos que fazem parte do corpo. A oferta serve para isso. E uma das coisas que gera ao você ofertar com alegria, com amor, com gratidão, né? O que ela gera são tantas coisas boas que às vezes é difícil até de você, né, imaginar, mas o principal dela é o amor que você tem pelo seu irmão, né, pelo seu irmão em Cristo, pelo seu irmão de sangue, pela aquela pessoa que às vezes passa na sua casa, te pede alguma coisa e você, com amor, dá. Isso é o amor de Cristo, né? Isso, a oferta nos faz refletir sobre isso. Que possamos a cada dia ter esse amor em nossos corações cada vez mais forte. Porque Deus, Ele nos mostra isso, né? Através da sua trajetória. Que possamos, irmãos, ofertar sempre a Deus com alegria, com amor, como diz a sua palavra. Amém? Oremos pela oferta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és, Senhor, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, Pai, que não encontramos, Senhor, palavra para falar, Senhor. Mas que através do nosso amor possamos, Senhor, falar cada dia mais, né? Mostrar esse amor para com o próximo, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um presente aqui, que possamos, Senhor, cada dia colocar mais nossas ofertas, Senhor, em Teu altar. E que Tu possa, Senhor, receber com alegria, com amor, com aroma suave, Pai. Obrigado, Senhor. É por Ti que oramos e agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Cristo. Amém. Preparar os nossos espíritos para ouvir a pregação. Vamos cantar esse cântico. Fique quieto e saiba que eu sou Deus.
fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter agora a pregação da palavra com o nosso irmão convidado, o Josué Lousada. Amém. Com você, Josué. Obrigado, Eric. Boa noite, meus amados irmãos de Floripa, bem como os demais irmãos que estão espalhados pelo Brasil e estão nessa noite, nesse culto de adoração. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês esta noite. Mas Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os nossos sofrimentos. Talvez alguns de nós estejamos enfrentando algum sofrimento específico agora. Talvez alguns de nós vão ainda enfrentar algum sofrimento específico em algum futuro próximo. Mas nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Deus age em todas as coisas, inclusive mediante o sofrimento. Mas quando nós estamos enfrentando o sofrimento, algumas perguntas sobem ao nosso coração. E algumas delas, por que acontecem coisas ruins? Se Deus é tão bom e todo-poderoso, por que ele simplesmente não evita o sofrimento? Como nós devemos reagir quando acontecem coisas ruins que não fazem nenhum sentido? Esses tópicos que têm abalado os homens durante os séculos não devem abalar a nossa fé. A palavra de Deus, ela fornece algumas respostas e ela sustenta, de outro lado, poderosamente a nossa fé, mesmo quando algumas perguntas permanecem sem respostas. Mas algumas respostas bíblicas referente à questão do sofrimento. E o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês: o pecado humano. Nós sabemos em Gênesis capítulo 1, no livro das Origens, que Deus criou todas as coisas. E no sexto dia ele criou a própria humanidade, a imagem e semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Agora, isso não quer dizer que nós nos pareçamos fisicamente com Deus, porque Deus não tem um corpo carnal. João 4, 24, ele é espírito. Mas significa que nós temos uma consciência racional. Nós temos livre-arbítrio e a capacidade, então, de tomar decisões. E é justamente esta liberdade que explica o porquê o sofrimento se originou nesse mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os colocou num paraíso perfeito, onde havia comunhão perfeita com o Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Tudo o que era necessário para a vida foi providenciado por Deus ao homem. O homem podia comer de qualquer árvore que existia naquele jardim perfeito, inclusive da árvore da vida. Porém, Gênesis 2:17,
continha um alerta para o homem. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Infelizmente, a comunhão sublime e perfeita com Deus foi arruinada, porque Adão e Eva, tentados pelo diabo, decidiram comer do fruto. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, nós temos então o relato da queda. E com a queda da humanidade houve uma série de consequências anunciadas pelo nosso Criador. Uma série de consequências de sofrimento e, inclusive, morte para a humanidade. Para a mulher, Deus disse em Gênesis 3:16 sobre sofrimento na gravidez e dores de parto. Para o homem, em capítulo 3, 17 a 19, a terra agora estava amaldiçoada. Antes toda a terra era boa, mas agora a terra daria espinhos e ervas daninhas. E o homem que já trabalhava antes da queda, agora suaria para ganhar o seu pão ao ter que limpar a terra antes de plantar na própria terra. Mas a principal consequência, a expulsão do homem do jardim do Éden. Morte espiritual naquele dia. A palavra morte quer dizer separação. E Gênesis 3, 23 e 24, então, expulsos do jardim. E depois de um tempo, os homens começaram a morrer fisicamente também. Gênesis capítulo 5, versículo 5, apesar de Adão viver 930 anos, ele morreu. E naquele capítulo nós temos até Matusalém, Gênesis 5, 27, com 969 anos, mas o refrão daquele capítulo é e morreu. Esse mundo amaldiçoado por causa do pecado não é o lugar que Deus desejava para a humanidade. Mas talvez nós possamos agora nos perguntar, não poderia Deus ter evitado que o homem pecasse? Certamente ele poderia. Se ele criasse robôs que lhe desse corda e recitassem eu te amo toda vez que ele quisesse. Mas ao invés disso, Deus nos criou a imagem dele, com capacidade de tomar decisões. E é logicamente impossível dar aos homens poder de livre escolha e não lhes permitir decidir livremente. E foi a decisão do homem que o levou às consequências que ocorreram a seguir em sua vida. Ainda assim, nós temos que começar a olhar com uma perspectiva positiva para esses aspectos, porque consequências sofridas das nossas más decisões frequentemente são bênçãos. Por exemplo, se a gente coloca a nossa mão numa chapa quente, isso vai gerar uma dor, uma ardência, e nós vamos tirar a mão da chapa quente e evitar de colocar a mão na chapa quente de novo. Traçando um paralelo, as consequências colhidas devido ao pecado é Deus dizendo para o homem, não peque para que você não sofra. O sofrimento, então, resulta do pecado humano direta ou indiretamente. Algum sofrimento nesse mundo é resultado indireto do pecado, porque nós não vivemos mais num mundo perfeito, mas num ambiente imperfeito, por causa do pecado. Agora, outros sofrimentos podem ser o resultado direto do nosso pecado. Por exemplo, se eu roubar e for pego em flagrante, eu serei preso. E nesse sentido, Provérbios capítulo 13, versículo 15, vai dizer o seguinte, o caminho dos infiéis é intransitável, porque é um caminho cheio de sofrimento. Agora, o nosso pecado pode levar também sofrimento para outras pessoas. Por exemplo, ira descontrolada pode gerar agressões verbais, físicas, e infelizmente a gente conhece nesse mundo que leva muitas vezes até o assassinato, literalmente falando. Então, a primeira conclusão que nós chegamos é, existe sofrimento nesse mundo, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio e a humanidade resolveu pecar. Mas e agora, as boas pessoas? Por que boas pessoas e pessoas inocentes sofrem? Pessoas boas e inocentes sofrem porque as pessoas boas muitas vezes pecam. E porque elas pecam, elas sofrem as consequências dos seus pecados. Agora, outras vezes, pessoas boas sofrem devido ao pecado de outras pessoas que trazem consequências indiretas para elas. E outras vezes, pessoas boas e inocentes sofrem, porque elas estão como nós,
vivendo nesse mundo imperfeito. E aqui existe sofrimento. Mas agora, o mais importante, aqueles que amam a Deus podem ter a certeza de encontrar benefícios, mesmo nos sofrimentos. De novo, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inclusive através do sofrimento. Mas a pergunta agora é: como o sofrimento pode ajudar os cristãos fiéis? E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é disciplina. Isso mesmo, disciplina. Mesmo sendo fiéis, por vezes nós tropeçamos. E o sofrimento é uma grande ferramenta de ensino. Hebreus capítulo 12 nos revela que Deus disciplina os filhos que ele ama. Assim como pais terrenos que amam os seus filhos, muitas vezes precisam discipliná-los para exercitá-los no bom caminho. Então, nós podemos apreciar Deus porque ele nos ama e muitas vezes nos disciplina para que a gente possa readequar o nosso caminho. Até Hebreus capítulo 12, versículo 11, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada no momento, ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, nós temos que olhar para o produto da disciplina. Mais tarde, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E naquele capítulo diz que Deus está nos disciplinando para a santidade, Hebreus capítulo 12, versículo 10, e sem santidade ninguém verá o Senhor. O salmista reconheceu o valor do sofrimento na vida dele. Em Salmo 119, versículo 67, ele diz: olha, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. E ele prossegue no versículo 71 do Salmo 119, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse então os teus decretos. Um segundo benefício dos sofrimentos que a gente enfrenta é crescimento espiritual. Crescimento espiritual. O sofrimento nos ajuda a ficar mais fortes. Jó, por exemplo, era um homem fiel. Jó, capítulo 1, versículo 1, apresenta Jó como um homem fiel. Mas, através de todas as aflições que ele passou, ele cresceu. E ele se tornou um servo de Deus mais forte e mais humilde. Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, diz que assim como o ouro que passa pelo fogo é purificado, também nós, com nossa fé, quando enfrentamos aflições, nós somos refinados pelo Senhor. A ideia é, o que sai da fornalha é melhor do que aquilo que entrou na fornalha do fogo. E o sofrimento aqui, então, não é porque nós tenhamos cometido alguma coisa errada, mas é porque Deus quer nos preparar para que nós possamos, como instrumentos, fazer melhor. E nós podemos, então, crescer espiritualmente em diversos aspectos. Por exemplo, no aspecto da confiança. Confiança em Deus é uma área de crescimento espiritual que Deus deseja que nós venhamos, então, a desenvolver. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu a confiar mais em Deus, por causa das circunstâncias perigosas que ele enfrentou durante o ministério dele. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo disse o seguinte: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber qual foi o tipo de provação que nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Foi uma tribulação tal que já havia sido dada a sentença de morte, e Paulo imaginou que dali ele não iria passar. Mas isso aconteceu para ele aprender a não confiar nele, mas a confiar no Senhor, que no último momento fez uma intervenção e libertou Paulo simbolicamente da morte, ressuscitando Paulo dos mortos. Também, os sofrimentos nos ajudam a crescer espiritualmente na área da humildade. É outro benefício. Por exemplo, Deus permitiu que o próprio apóstolo Paulo tivesse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para impedir a exaltação dele. A arrogância muitas vezes invade sutilmente os nossos corações. E as aflições, o que tem a ver com isso?
As aflições, elas nos ajudam a resistir a essa tentação do orgulho. Daqui a pouco, mais ao final da mensagem, eu volto para esse texto, 2 Coríntios, capítulo 12. Mas também o sofrimento traz um outro benefício de crescimento espiritual, que é nos dar sempre a perspectiva eterna, ou não permitir que a gente perca a perspectiva eterna. Deus quer que nós vivamos aqui como peregrinos, entendendo que o céu é o nosso verdadeiro lugar. Lembra de Filipenses 3:20? Nossa pátria está nos céus. Mas muitas vezes, quando as coisas vão bem demais aqui nesse mundo, parece que nós nos sentimos muito em casa aqui. Então, nós acabamos desligando do céu. E as aflições, então, nos ajudam a tirar o coração desse mundo, porque aqui não é um mundo perfeito. E recoloca, então, o nosso olhar na eternidade. Foi justamente o que Paulo disse em Romanos 8:18-23. Ele disse que, olha, a glória que há de vir nem se compara com os sofrimentos aqui, e diz que a própria criação que está sujeita ao sofrimento pós-pecado, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque a própria criação tem a expectativa de se libertar do sofrimento que há nesse mundo. E muito mais nós, que temos as primícias do Espírito, estamos com os nossos pescoços erguidos, nosso olhar erguido, aguardando a expectativa da nossa adoção como filhos, quando finalmente seremos redimidos e todo o sofrimento passará e toda lágrima será limpa dos nossos olhos. Também o sofrimento nos ajuda a crescer espiritualmente no sentido de vislumbrar o plano que Deus tem para as nossas vidas. Por exemplo, Jesus veio aqui nesse mundo para nos abençoar, servindo e sacrificando a própria vida dele para nos salvar. Marcos capítulo 10, 45, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. José sofreu no Egito para que muitos no futuro pudessem ser salvos de uma fome que viria. E em Gênesis capítulo 50, versículo 20, depois do reencontro com os irmãos, José, com o coração cheio de perdão e entendendo que em tudo, apesar dos sofrimentos dele, Deus estava cumprindo com o propósito dele, Deus, na vida de José, ele disse o seguinte aos irmãos em Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. E em 50, 21 ele disse, não se preocupem, eu vou sustentar vocês e vou sustentar os filhos de vocês. Agora, meu amado, preste atenção nisto. Justamente na área em que estamos sofrendo. É uma área que, em primeiro lugar, sim, Deus vai nos consolar. E com o consolo que nós recebemos na área em que nós estamos sofrendo, dentro desse pacote todo, Deus está nos preparando para cumprir propósitos dele nesse mundo, através de você e através de mim também. E um dos grandes propósitos de Deus é consolar outros que irão sofrer no futuro, na mesma área em que nós estamos sofrendo agora. Deus está nos capacitando com experiência. E aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, nós possamos depois consolar outros que estiverem passando por qualquer tipo de tribulação. Agora, o outro ponto que eu gostaria de dividir é lidando com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento que eu estou enfrentando agora? E existem diversas coisas que nos ajudam a lidar com o sofrimento. E a primeira coisa é, Deus sofre também. Deus sofre também. Enquanto Deus olhava para o filho dele em angústia na cruz, Deus sofria. E esse sofrimento não foi causado assim pela fraqueza de Deus. Antes de ir para a cruz, Jesus não foi encontrado porque todos os esconderijos haviam se esgotado. E então, finalmente, os homens maus encontraram Jesus. Pelo contrário, Jesus decidiu ir para um lugar onde ele sabia que Judas iria encontrar ele. Isso está em João, capítulo 18, versículos 1 e 2. Jesus se recusou a chamar 12 legiões de anjos que poderiam livrá-lo da cruz.
Mateus capítulo 26, versículo 53. E no julgamento de Jesus, ele ficou completamente calado, ainda que, se ele tivesse se defendido, com certeza, talvez, mas com certeza, na minha visão, ele teria escapado da cruz, porque aquele julgamento foi todo forjado, com falsas testemunhas, muito fraco aqueles falsos testemunhos. Mas Jesus decidiu abrir mão de tudo, para que então ele pudesse entregar a vida dele voluntariamente por nós numa cruz, para que então nós pudéssemos ser salvos. João 10, 17 e 18, ele diz o seguinte: olha, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para doá-la e tenho autoridade para reassumi-la depois. E este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus sofreu porque ele decidiu sofrer. Jesus sofreu porque ele nos ama. E o fato que ele nos ama nos assegura da sua compaixão e nos dá segurança para enfrentar os nossos sofrimentos. Jesus tem experiência em sofrimento e ele é capaz de nos entender e ele é capaz de nos ajudar. Hebreus 4, 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, alguém que, como nós, foi tentado em toda a área, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de nós recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento oportuno. Um bom momento para procurar o trono é quando nós estamos sofrendo. Uma outra coisa que nos ajuda a lidar com o sofrimento é nós não sabemos todas as respostas. Não sabemos todas as respostas. Muito sofrimento pode ficar sem explicação. O Jó, ele passou os dias dele implorando a Deus que lhe desse audiência e explicasse o porquê ele, Jó, estava sofrendo. Quando finalmente Deus apareceu a Jó, aí leia depois se quiser, Jó 38 a 42. Deus demonstrou para Jó que ele, Jó, não tinha a capacidade de entender a resposta, e muito menos de debater com o Criador. E no final, em Jó 42:6, ele aprendeu a simplesmente confiar em Deus. O Senhor não havia perdido o controle de nada, e o Senhor nunca perde o controle de nada. Agora, algumas vezes, o sofrimento que estamos enfrentando agora, e que é inexplicável para nós no momento, mais tarde, no futuro, ele é compreendido. Talvez nós não tenhamos a resposta agora, mas nós temos esperança de entender completamente adiante. De novo, falando sobre a vida de José. Porque Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito, sendo um filho fiel na casa dele? Por que Deus, afinal de contas, permitiu com que ele parasse na prisão, mesmo sendo santo e evitando relacionamento impuro com a esposa de Potifar? Mais tarde, o propósito ficou claro e José estava preparado, com o coração cheio de perdão, entendendo o propósito de Deus para abençoar a família dele mesmo, José, que o havia traído. Agora, Deus nunca prometeu que ele nos explicaria tudo o que acontece nesse mundo. Mas uma coisa nós podemos confiar no Senhor. Agora, eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. 2 Coríntios 12, 7 a 9, porque Paulo, ele é um modelo sobre como nós podemos lidar com o nosso sofrimento. E aí, 2 Coríntios 12, 7 a 10, até eu vou ler. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A primeira coisa, ele orou 3 vezes pela remoção do espinho na carne dele. Certamente, todos nós temos o direito de orar para que o nosso espinho ou o nosso sofrimento seja removido por Deus, porque ele tem todo o poder para fazer isso.
Agora, diante da resposta do Senhor, que a graça do Senhor bastava, ele aceitou o fato que ele teria que conviver com esse espinho. Nem todas as orações que nós fazemos são respondidas da maneira que nós esperamos que elas sejam respondidas. E Jesus orou no jardim, por exemplo, para que o cálice fosse passado, mas ele precisou beber o cálice da ira do Senhor até o fim. E assim, por meio de Jesus, nós fomos santificados. Uma outra coisa bem importante que Paulo fez foi procurar as bênçãos no meio dos espinhos. Versículo 7. Ele não ficou amargurado com a resposta do Senhor, mas ele procurou as bênçãos mesmo no sofrimento. E ele percebeu que o espinho na carne o ajudava a ficar humilde. O nosso Deus, que opera em todas as coisas, nunca vai permitir que o nosso sofrimento seja em vão. E uma quarta coisa aí nesse contexto, ele aprendeu a alegrar-se no sofrimento. Ele diz de novo, versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, privações, porque quando sou fraco é que sou forte. É no sofrimento que nós reconhecemos toda a nossa fragilidade. Reconhecemos toda a nossa dependência de Deus. Algo que deveria estar sempre patente aos nossos olhos. Mas é no sofrimento que essa lição fica tão fixada nos nossos corações e nós nos ligamos ao Senhor de uma maneira tão especial. Muitas pessoas, elas se tornam amargas quando elas passam por sofrimentos. Mas para o cristão, isso é uma questão de decisão. E o apelo é: decida pelo poder do Senhor ser positivo, mesmo debaixo de tribulações. E aí eu cito Paulo em Filipenses 4, 11 e 12. Lembra o que ele disse? Olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei estar abastado e sei também passar por circunstâncias de necessidade. E a razão de Paulo está lá em Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo e em todas as circunstâncias, também nas circunstâncias de sofrimento, não no poder de Paulo, mas no poder do Senhor que fortalecia Paulo, ele poderia enfrentar qualquer circunstância. Agora, meu amado, preste atenção nessa história. Um missionário fez uma curta viagem à ilha de Tobago, e lá ele conheceu uma mulher leprosa. Essa mulher leprosa pediu que ele conduzisse um culto na colônia de leprosos. E ele prontamente aceitou. As cadeiras estavam dispostas de tal forma que durante o culto ele não conseguia ver a face de todo mundo. Já corria o culto e no meio da reunião ele perguntou então se alguém ali tinha algum hino de sua preferência para que juntos eles pudessem adorar ao Senhor. Uma face virou para a direção dele, uma face que ele não havia vislumbrado ainda. E ele viu o rosto mais desfigurado que ele nunca jamais imaginava ter visto na vida dele. Era uma mulher leprosa já sem orelha, ela estava já sem a cartilagem toda do nariz, quase sem lábios. E ela ergueu a sua mão, então, sem dedos. E o hino que ela pediu foi: conta as muitas bênçãos. Ele separou o hino, ele começou a cantar o hino, mas ele não conseguiu encerrar o hino por causa das emoções e das lágrimas que corriam enquanto ele cantava. Após o culto, ele foi embora com um companheiro dessa viagem missionária, e o companheiro, o irmão em Cristo, virou para ele e disse: você nunca mais vai conseguir voltar a cantar esse hino novamente. E ele disse: você está muito enganado, sim, eu vou conseguir cantar esse hino novamente, mas nunca mais eu vou cantar do mesmo jeito que eu cantava antes. Nosso Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E nós podemos, em qualquer circunstância, manter a alegria, mesmo debaixo dos sofrimentos,
entendendo todos os propósitos que Deus tem em torno de tudo isso. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa continuar conduzindo poderosamente a sua igreja. Obrigado. Sei que o Senhor me achará um caminho. Sei que o Senhor me achará um caminho. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Ele disse de pregai a todo mundo. Ele disse de pregai a todo mundo. E na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. E bom será ouvir dizer, muito bem. E bom será ouvir dizer, muito bem. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter agora a oração final. Nosso irmão Joel Silva. Amém. Oremos, irmãos. Soberano Deus e Pai poderoso e amado, grande é o Senhor em poder, glória e misericórdia. O teu amor, Senhor, ele nos inunda, ele nos sustenta e ele nos faz, ó Senhor amado, querermos prosseguir em tua direção, na direção do teu Filho amado que nos amou, que entregou a sua vida por nós. Obrigado, Senhor, por este culto de adoração e receba em tuas mãos, ó Pai, tudo que aqui foi feito, todos os louvores, toda a adoração entoada pelo coração de cada um de nós. Senhor Deus, que essa mensagem, palavra que ouvimos, possa se fazer valer em nossas vidas e sabermos caminhar, Senhor, neste mundo onde há sofrimentos e dor, mas que nenhuma delas se compara, ó Deus amado, àqueles minutos em qual o nosso Senhor Jesus ficou separado de ti, aonde disse, Pai, por que me abandonastes? Este, ó Deus, é o maior sofrimento que a humanidade está passando e que precisa ser resgatada para a honra e glória de teu santo nome. Senhor, que possamos assim seguir em frente e andarmos conforme a tua vontade, para que um dia estejamos lado a lado contigo na glória para a honra e para a glória de teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, muito obrigado, Josué, pela pregação. Foi muito boa para todos. Agradecer a presença de todo mundo. A gente tem irmãos nesse culto desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. Então, quase que pegando o Brasil inteiro aí, né? A nossa irmandade. Amém? Quem tiver algum comentário, algum agradecimento, algum pedido, tá liberado aí, podem abrir os microfones. O Joel, acho que tem alguma coisa para falar. Pode falar, Joel. Amém. Eu quero agradecer os irmãos aí, as orações que foram feitas para a Gi, né? Que ela passou pelo Covid e graças a Deus já está bem, já fez o exame novamente, já deu negativo. Então, para a glória de Deus, assim, não teve sintomas graves e passou por mais esse momento aí, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, irmãos. Vamos agradecer então, Joel.
É porque você mexeu, amor. Agora todo mundo aí já pegou, né, Joel? Mas a Laura não. A Laura ainda não. A Laura passou invicta aí, todo mundo, contato com todos, mas ela não pegou, não. Que fica assim, né? Eu queria fico agradecer pensando também ao o que vai Josué ser de pela nós quando pregação. esses homens maravilhosos, a gente não tiver mais esse culto à noite. Ai, vai ficar tão triste sem vocês. Cada um que prega enche o coração da gente mais e mais. Que Deus abençoe cada homem que ele levanta para ser o seu instrumento da sua palavra. Maravilhosas pregações que nós temos ouvido. O que vai ser de nós quando parar? Não sei. Amém. Tem alguém que está gravando? Alguém tem pedido de oração? A Iolane ali com a filhinha dela. Quem que é a Iolane? A Heloísa ou a Helena? É Helena. A Helena. A Heloísa está ali. Parece aquelas bonequinhas de... Olha lá. A bonequinha não dá para controlar, mas ela já tá... Não para, né? Não. A exploração não para. Se prepara, Tedelina. Que espertinha. Boa noite, irmãos. Boa semana para todos. Boa noite. Obrigado, irmão Josué. Irmão com Deus todos. Excelente mensagem, Josué. Obrigado. Linda, linda mensagem. Josué, obrigada pela Sérgio. mensagem maravilhosa, Josué. Meus parabéns, obrigada, maravilhoso. Obrigada. Amém. Obrigado, Josué. Amém. Deus Eu queria glorifique. agradecer ao Josué pela pregação. É um tema realmente difícil, mas um tema necessário para a gente ouvir, que nos ajuda muito, Josué. Muito obrigado. Vocês Obrigado. iluminados no tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém, meu irmão Newton e Neia, queridos demais. Sandrinha, querida. Eu queria agradecer ao Josué também, dizer obrigado pela mensagem dele e falar que ele mora no meu coração. Obrigado, Adelina Uma boa Gaúcha. gaúcha, né? Não só porque ele é gaúcho, mas eu mora conheci também ele no quando ele coração era do Rio Grande, pequeno, no meu e a mãe coração. dele era A muito Adelina minha amiga. me pegou Conheceu ele quando era pequeno, Adelina? Sim, a mãe dele era minha amiga do coração. Uau! Uau! Eu conheci ele há pouco tempo e já estou assim, nossa, parece filho meu. Maravilhoso. Eu peguei na mão, ó. Aqui, ó. É verdade. Agora não consigo mais. Agora, coitado, ele me levanta para cima. Virei um coitado agora. Ai, Sérgio é divertido. Ô, Sandra, Pena, você que já Oi. morou em Tobago, já ouviste essa história? Que o Não tinha, Josué não tinha falou? ouvido. É que eu morei, quando ele falou em Tobago, eu disse, gente, eu estava lá, né? Eu morei em Trindade e Tobago, né? Eu disse, nossa, é mesmo? Jesus, eu me assustei aqui, né? Vai, meu pai, né? Mas, meu Deus, não tinha ouvido falar. A história acho que é de quando eram separadas, né, as ilhas. Pois é. Nossa, morei no Caribe. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Deus a todos. abençoe. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite. Obrigado pela pregação. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Abençoe a todos. Boa noite, Rô. Boa semana, gente. Joãozinho. Ana. Boa noite. Oi, Solange. Oi. Boa noite. Bem, amada. Obrigado, José. Boa noite. Estava muito boa ontem Valeu, João. a reunião, estava muito boa ontem, né? Obrigada pela presença de vocês, queridas. Obrigada. Muito bom, muito bom. Estava ótimo. Eu assistia de mulher e fui assistir já do Josué também. Obrigada, Ai, maravilhoso. Beijo na Cacá, das crianças.
Manda um abraço, sim, Solange. Um abraço no Alex, no Nicolas, Aline, quando vê-la, o Eric está aí contigo, que Deus continue abençoando a família de vocês poderosamente. Obrigada. Seu pai também, leva abraços para ele, tá? É isso, um abraço do teu pai também. Mando sim, um abraço. Amém. Gente, obrigado pelo convite. Até a próxima. Nos vemos em alguma live. Obrigado, Josué. Obrigada. Tá bom? Podemos assistir. Tchau, Se tiver aula que você estiver dando, eu quero saber, eu quero ver. Ainda bem que o seu Sérgio me avisa. Posta no grupo. Sim. É maravilhoso, maravilhoso. Meus parabéns, maravilhoso. Amém. Boa noite. Bye, Sandrinha. Tchau, gente. Boa noite, querido. Boa noite, saudades de todo mundo. Deus te abençoe, querido. Tchau, Heloísa, Helena, Heloísa. O Eric, a tua beleza é tão grande que ele enche a minha tela aqui. Eu tenho um tablet, né? Então o tablet enche a tela, assim. Nada. Eu ainda estou inchado aqui, que eu extraí um dente do siso. Não tá nem dentro, tá a carinha tudo igual, querido. Então tu inchou aqui, tá tudo igual. Tá lindo, lindo. Maravilha. Tá bom, então, irmãos, boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Heloísa. Beijo. Marina. Tchau, Yolane, saudade. Seu João. Beijo, Solange, se cuida, Solange, eu vou te bater. Vou te bater. O Alex aí. Eu também, mando. Amém. Salvando. Seu Dilson. Beijo. Tchau. Tchau, Madalena. Deus abençoe você. Tchau.